Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a formação da placa de ateroma e quais são as consequências da formação dessa placa. Então, antes da gente falar sobre a placa de ateroma, a gente vai revisar um pouquinho sobre o vaso sanguíneo. Então, o vaso sanguíneo ele pode apresentar diferentes calibres. Então, existem vasos sanguíneos que têm um calibre maior, outros vasos sanguíneos que têm um calibre menor, e outros vasos sanguíneos, por exemplo, que têm um calibre menor ainda. Então existem variações de calibre para cada vaso sanguíneo. E dentro desse vaso, a gente vai ter o que a gente chama de endotélio, que é um músculo liso. E esse músculo liso, decorrente da produção de mediadores químicos, ele tem a capacidade de vasoconstringir, que é reduzir o seu calibre, ou vasodilatar, que é aumentar o seu calibre. Tá? Então, a gente vai ter o vaso sanguíneo, que muitas vezes vocês vão ver na literatura chamado como luz desse vaso, tá? Eu estou chamando como calibre, mas vocês vão muitas vezes escutar como luz do vaso. Então, aqui seria, né, essa luz do vaso, esse calibre, e dentro desse vaso você vai ter o endotélio, que é um músculo liso, que tem essa capacidade de vasoconstrigir ou vasodilatar, decorrente da produção aí de mediadores químicos liberados na corrente sanguínea, tá bom? Agora, o que acontece é que decorrente, por exemplo, de hábitos alimentares ruins, sustentado por muito tempo, elevação de LDL, triglicerídeos, uso, né, de fumo, por exemplo, de forma contínua, tudo isso pode ir gerando lesões nessa parede do vaso sanguíneo. E o que acontece é que essas lesões dessas paredes vai formando um tecido que vai formando essa placa de ateroma. Então, o que vai acontecendo com o tempo é que essa luz do vaso ela vai reduzindo. Então, você vai tendo essa formação dessa placa e essa formação da placa ela vai reduzindo a luz desse vaso. E como eu disse, existem vasos sanguíneos que têm um calibre maior e outros vasos que têm um calibre menor, por exemplo. Então, se às vezes é um vaso sanguíneo que tem um calibre menor, você pode ter a formação dessa placa e ter uma obstrução do fluxo sanguíneo. E outra coisa também que pode acontecer é que essa placa de ateroma, por exemplo, ela pode se soltar, pode percorrer a corrente sanguínea e encontrar um vaso de menor calibre e obstruir esse vaso sanguíneo. Aí acontece isso, por exemplo, nos casos de infarto, né, que a gente tem ali a obstrução das coronarianas, tá bom? Então essa formação da placa de ateroma, ela vem, né, com hábitos alimentares ruins, fumo. Então todos esses mecanismos que geram um estresse para essa parede do vaso sanguíneo pode levar à formação dessa placa de ateroma, tá bom? Então, para evitar, né, ou retardar ao máximo possível a formação dessa placa, são bons hábitos alimentares, uma alimentação, uma nutrição saudável, prática de exercícios físicos regulares e a redução do estresse.